O estilo de pilotagem de Ayrton Senna não funcionaria na era atual da Fórmula 1? Será que é exatamente isso que aconteceria? Será que o nosso herói nacional seria uma farsa? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos, e a gente sabe que Senna é o herói nacional do Brasil. A gente sabe exatamente isso, a maioria das pessoas concorda com isso, inclusive diversos pilotos da Fórmula 1 que nem mesmo são brasileiros acabam concordando que Senna foi o melhor piloto de todos os tempos do mundo, da Fórmula 1. Mas isso não significa exatamente que ele seria um ótimo piloto nos dias de hoje da categoria. Inclusive, um dos canais aqui do YouTube que eu mesmo admiro demais, que é o Driver 61 Brasil, acabou falando sobre isso. E ele acabou afirmando que Ayrton Senna não teria tanta habilidade assim nessas condições da Fórmula 1, nesses novos carros. E é isso que a gente vai discutir nesse vídeo. Será mesmo que Ayrton Senna não teria tantas condições assim para bater os atuais pilotos da Fórmula 1? Vamos discutir isso tudo, tintim por tintim, passar por todos os tópicos e, por fim, gerar uma conclusão. E claro que provavelmente eu seria o advogado do diabo no fim das contas. Mas se você quiser entender tudo sobre isso, é importante demais que você assista esse vídeo até o final, mas antes, deixa o like aqui embaixo, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo novo de qualidade como esse que você está vendo agora. Vamos começar do começo. A Fórmula 1 atual, ela está relativamente padronizada. E o que isso quer dizer? Simplesmente que os carros estão extremamente parecidos e até mesmo a tocada dos pilotos são muito semelhantes. Não é à toa que eu já fiz alguns vídeos falando sobre o estilo de pilotagem de diversos pilotos da Fórmula 1 e no fim das contas eles são bem parecidos. O que pega mesmo são detalhes. Claro que existem alguns pilotos que tiram coelhos da cartola, como é o exemplo de Lewis Hamilton, que tem um estilo de pilotagem que gosta ali do carro com a traseira um pouco mais grudada no chão, e Max Verstappen, que gosta da traseira flutuante. Mas com exceção desses dois, por exemplo, que têm estilos opostos de pilotagem, nós sabemos que a maioria dos pilotos tende a pilotar de uma forma muito parecida. Inclusive, gostam dos carros de uma forma bem parecida também. Ou seja, tá tudo mais padronizado, mais nivelado. As coisas eram bem diferentes antigamente, na época do Senna, de Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e tudo mais. Os carros eram bem diferentes. Acerto mandava muito e muitas vezes o piloto era o responsável por analisar o que poderia ser modificado em seus bólidos. Telemetria não era tão grande nem tão boa quanto ela é hoje em dia, e por isso eram tempos completamente distintos. Mas ainda assim, Ayrton Senna é considerado um dos melhores pilotos de todos os tempos, como eu já disse nesse vídeo. Não é à toa que conquistou 3 campeonatos mundiais da Fórmula 1, foi um dos maiores vitoriosos de todos os tempos da categoria, competindo contra inclusive Michael Schumacher, o que foi realmente disputas impressionantes, fazendo inclusive uma volta em Donington Park, que é considerada até hoje como a volta perfeita da Fórmula 1. Mas enfim, Senna ele teria ou não a capacidade de bater os pilotos atuais da Fórmula 1? E por que o Driver 61 acabou dizendo que o piloto brasileiro não seria tão veloz assim nessas condições? É isso que a gente vai entender agora. O que o Driver 61 disse e que ele defende é que, na verdade, o que acontecia é que na época passada da Fórmula 1, na geração anterior à Fórmula 1, o foco estava principalmente nos motores. A gente sabe que o estilo de guiada de Senna é bem parecido com o de Max Verstappen e bem diferente de Lewis Hamilton quando a gente analisa em um primeiro momento. Mas nós sabemos que, por exemplo, o piloto brasileiro tinha algumas condições parecidas com a de Hamilton também. Claro que a traseira era bem desgrudada do chão, até para conseguir gerar mais potência nas rodas em si. Mas apesar disso, a gente sabe que Ayrton Senna também era um cara de precisão, um cara extremamente constante, assim como Lewis Hamilton é. No fim das contas, a gente sabe que existem similaridades dos dois lados, mas que de qualquer forma, o foco principal era na potência dos carros, o que acabava gerando esse estilo de pilotagem muito mais agressivo e que acabava obrigando os pilotos, principalmente Senna, a tentar fazer com que o carro fosse mais para frente do que de lado. Muitos pilotos perdiam tempo por isso. E Senna falava diversas vezes em entrevistas, não apenas após corridas na chuva, mas também em corridas no seco, que o seu principal objetivo era andar para frente e nunca andar caranguejando pela pista. E é isso que a gente percebe. Claro que distracionamentos são comuns e eram comuns também, mas ainda assim, o foco dele era sempre acelerar com o volante reto. Já hoje em dia, a condição é diferente.
os pilotos precisam sim fazer curvas de pé embaixo e tentar ao máximo carregar mais velocidade para dentro dessas curvas, o que faz com que Lewis Hamilton, Max Verstappen e outros diversos pilotos tenham condições muito específicas de serem mais velozes, mas com estilo de tocada completamente diferente de Senna. Senna geralmente acabava fazendo com que a curva se tornasse um cotovelo e ele tivesse mais condições de sair reto logo após essas curvas. Situação essa que talvez seja muito prejudicial em carros que são utilizados nos dias de hoje da Fórmula 1. Ou seja, até agora a gente percebe que o Driver 61 talvez tenha toda a razão no fim das contas. Mas calma, que eu ainda vou explicar o porquê que eu acredito que Senna se daria muito bem também nos dias de hoje da Fórmula 1. Na verdade, o que o Driver 61 quis dizer, e ele tem toda a razão, é que se o Senna mantivesse o seu estilo de pilotagem extremamente agressivo e tentando sair das curvas com o volante o mais reto possível e muitas vezes até mesmo deixando esse cotovelo, ele realmente provavelmente não seria tão veloz quanto os pilotos são hoje em dia. Mas isso é sim uma análise superficial. A gente precisa ser sincero nesse sentido. É uma análise extremamente superficial, porque isso seria considerar que Senna iria passar toda a sua carreira realmente pilotando dessa forma dos carros antigos e iria chegar na Fórmula 1 nos dias de hoje pilotando dessa forma também. Mas vale me lembrar uma coisa, o estilo de pilotagem muda com o decorrer dos anos e com o decorrer também das categorias. A gente sabe, o estilo de pilotagem da Indy é completamente diferente do estilo de pilotagem da Fórmula 1 e que também é diferente do turismo. Ou seja, é preciso que o piloto se adapte. E na minha opinião, o Driver 61 não considerou essa situação, que Senna era um piloto com adaptabilidade diferenciada e que na verdade cresceu pilotando carros de corrida. Desde os seus 6 anos de idade, ele já tinha acesso a karts. Ele ganhou seu kart primeiro ali aos 6 anos de idade. E desde então ele já treinava o máximo possível, tanto essa questão aí de sair mais forte das curvas, quanto também a questão de ser muito veloz nas tomadas de curva mesmo sem poder ter uma aceleração completa. Ou seja, Senna era um mestre não apenas da velocidade, mas sim da adaptabilidade. Claro que algumas circunstâncias podem ter ajudá-lo, mas também a gente tem que entender, outros pilotos também foram ajudados por algumas circunstâncias específicas. Não dá para falar que Senna não foi um dos melhores de todos os tempos. E também não dá para falar que ele não seria capaz de, pelo menos, lutar por vitórias nos dias de hoje. Isso contando que ele estivesse na sua melhor época da carreira. Provavelmente, se Ayrton Senna tivesse nascido há 20, 30 anos atrás, ele deveria sim ter condições de ter um estilo de pilotagem muito parecido com o de Lewis Hamilton, Max Verstappen, focando muito mais na aderência dos pneus e também na força aerodinâmica gerada do que realmente na força dos motores. Provavelmente, pelo menos na minha opinião, se Ayrton Senna fosse vivo nos dias de hoje e inclusive estivesse disputando com Verstappen e Lewis Hamilton, eu acredito sim que ele teria condições de vencer corridas. Vale lembrar uma coisa, Michael Schumacher foi de uma época bem próxima ali de Ayrton Senna e ainda assim teve ótimos resultados dentro da Mercedes ali nos seus últimos anos de Fórmula 1. Claro que não dá para falar que ele era o mesmo Schumacher, mas vale lembrar que ele já tinha mais de 40 anos na época e ele conseguiu sim alguns resultados relativamente interessantes. Ou seja, vamos lembrar disso tudo e entender que se Senna estivesse no grid da Fórmula 1 hoje em dia, com seus 30, 35 anos, provavelmente ele estaria sim ao lado de Max Verstappen e também de Lewis Hamilton. Mas independente de qualquer coisa, eu queria deixar aqui a sua oportunidade também de comentar aqui embaixo o que você acha que aconteceria. Será que Ayrton Senna teria condições de acompanhar Max Verstappen, acompanhar Lewis Hamilton no grid da Fórmula 1? Ou será que, na verdade, ele realmente ficaria muito para trás? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, o seu like faz toda a diferença e também se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações, e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto! Se você gostou desse vídeo, não perca a oportunidade de clicar em algum desses 2 vídeos que o YouTube está indicando para você. E além disso, se inscreva no canal através desse ícone, essa bola que está aqui no meio da sua tela.